Livro de Amós, capítulo 1. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Ele disse: O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos, porei fogo na casa de Azael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Aven, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor, o soberano. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Porei fogo em Temã, e as chamas consumirão as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Em meio a gritos de guerra, no dia do combate, em meio a ventos violentos, num dia de tempestade. O seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Amós, capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto,
em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governante e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus, bebem vinho recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como o cedro e fortes como o carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto para dar a vocês a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns de seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Agora, então, eu os amassarei como uma carroça amassa a terra quando carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá as suas forças, e o guerreiro não salvará a sua vida. O arqueiro não manterá a sua posição. O que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Amós, capítulo 3. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso, eu os castigarei por todas as suas maldades. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá?
O Senhor, o soberano, falou. Quem não profetizará? Proclamem nos palácios de Asdod e do Egito. Reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano: um inimigo cercará o país. Ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor: assim como o pastor livra a ovelha, arrancando da boca do leão só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Amós, capítulo 4. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade: certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon, declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no 3º dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor, o soberano. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem.
gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos, enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso, ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel, aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra, Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós, capítulo 5. Ouça esta palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês. Caída para nunca mais se levantar, está a Virgem Israel, abandonada em sua própria terra, não há quem a levante. Assim diz o soberano, o Senhor. A cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor, a nação de Israel. Busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berzeba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida, do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão, aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e o forçam a entregar o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho, pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busquem o bem
não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano. Haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e os pranteadores para se lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que vocês pensam do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Não, vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagens dos deuses astrais que fizeram para vocês mesmos. Por isso, eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor. Deus dos exércitos é o seu nome.